Boa noite, gente. Meu nome é André, iniciando oficialmente nosso debate de hoje. Sou coordenador do EPSINE, pelo Instituto EPS, aqui em João Pessoa, e também sou coordenador do GT Cidades e Comunidades Sustentáveis, pelo Engajamundo. Hoje nós estamos na nossa sexta edição online do EPSINE, né? E aí, aproveitando que hoje é 31 de outubro, Dia Mundial das Cidades, nós já estamos discutindo esse tema, né? Encerrando o Outubro Urbano, né? Conforme o calendário da ONU Habitat. E trazendo também essa temática, né, que foi a temática do Dia Mundial de Habitat, foi a primeira segunda-feira do mês, que esse ano foi Habitação para Todos e Todas, né, um futuro urbano melhor, então também trazendo essa discussão dessa temática de habitação, com o documentário É o que eu penso e é o que eu vejo, né, da PABIRU, Trabalhos Comunitários e Ambientais, de São Paulo, passou agora, e aí é, vou dar. Sim, agradecer, né, aos nossos parceiros, né, além do Instituto Expo, né, o Oxine, organizado pelo Instituto Ecos, tem parceria com o Engaja Mundo, e também Gente Sem Fronteiras, Minha Jampa, a Cura, e nessa edição também com a Universidades, né, que eu também estou representando universidades, assim como o Gabriel, a Ivana e o Alex, e, né, os debatedores de hoje. E aí, só para explicar, né, o formato, é, os quatro debatedores, cada um vai ter de 5 a 7 minutos para falar nessa fala inicial, trazendo a temática, né, a discussão sobre o documentário. E aí depois a gente vai abrir a discussão para todo mundo que estiver, né, participando do evento. E aí, se alguém já tiver interesse em falar depois, já pode colocar o nome no chat que a Vanine vai tomando nota. E aí eu vou começar oficialmente o debate. Se o pessoal se for, acho que eu vou começar por mim mesmo. Aí eu vou, né, depois eu passo para a Ivana e o Gabriel Alex. Então, eu já vou, Vanessa, se puder também me ajudar a cronometrar aqui meu tempo, para não passar de 5 minutos. Eu estou olhando aqui, mas eu vou tentando passar. Estou falando novamente, né, meu nome é André, né, sou coordenador da Oxine e sou coordenador do GT Cidades e Comunidades Sustentáveis, no Engaja Mundo, e sou bacharel em arquitetura e urbanismo pela UFPB, né? E aí, falando sobre essa temática, eu queria, né, começar falando algumas coisas que eu vou trazer um pouco do documentário mesmo. Acho que é a questão muito do conceito, né, quando eles falam, discutem muito a questão do que é direito ao que é moradia digna, né, e aí acho que tem algumas falas bem importantes de trazer que moradia digna não é uma questão de luxo, ou como tem uma fala, né, não é a questão da pessoa ser enjoada, mas querer morar bem é um direito, não é uma questão de ser enjoado, enfim, porque é isso, é um direito humano, um direito constitucional. Também acho importante trazer essa questão, né, que a moradia digna vai para além, né, da construção em si, da casa, né, também tem a questão do entorno, né, o entorno também tem a ver com isso. Então, quando se fala em moradia digna, a gente está falando além da questão da construção, da segurança, enfim, do conforto, ser adaptado, né, ao formato de família, à cultura também, essas questões, e também a gente pensar também na localização, do acesso a trabalho, a emprego, a serviços, ao comércio, né? E até uma questão que eu acho bem interessante, quando eles trazem aquela descrição, né, sobre as questões de moradia digna, do acesso a esgoto, tudo, diversidade cultural, porque a gente no GT Cidades Comunidade Sustentável, a gente trabalhou esse ano algumas temáticas, né, dos nossos posicionamentos, e aí na temática de moradia, a maioria dos nossos posicionamentos estão bem alinhados com isso, então acho que é bom, né, porque a gente está bem alinhado com essa discussão. E também da questão de não discriminar, né, na verdade tem que acolher as recortes de vulnerabilidade da população. E aí eu vou passar um pouco para também um outro ponto que eu acho interessante quando ele fala muito das questões do poder público nessa temática, né? Uma fala que eu acho importante quando ele fala que o poder público muitas vezes quando vai tentar resolver a questão, né, ele não está querendo resolver as carências, na verdade, da comunidade, mas, na verdade, a extinção da carência, na verdade, passa pela extinção física da comunidade. A ideia é extinguir a comunidade, não extinguir a problemática. Me parece que é o mais fácil, simplesmente eliminar a comunidade, em vez de eliminar os problemas que estão na comunidade. E eu acho que isso entra também no outro ponto, quando eles falam da questão, né, dessa logística de eleitoral, né? Então, o trabalho da assessoria, da melhoria de habitação, regularização fundiária leva muito dinheiro, muito tempo, muitos técnicos, então foge dessa lógica eleitoral do retorno imediato, então parece que é para, né, em vez de trazer uma, como eu posso dizer,
do interesse público, né? Vem do interesse do governo, do eleitoreiro, do político, de que, na verdade, é mais fácil para ele eliminar a comunidade e colocar todo mundo em conjunto habitacionalzinho, em vez de realmente fazer um trabalho que ele sabe que vai ser mais longo, que acaba, às vezes, saindo da alçada dele do governo, né? É uma questão de Estado, não é uma questão do governo, não traz muito, acaba não trazendo isso. E aí, entrando nessa questão da assessoria, da assistência técnica, né? Acho que também é importante trazer essa perspectiva, né, quando fala que não é uma questão de mera caridade, é uma questão de exercício de solidariedade, né, solidariedade, pensando que, sim, é um direito, né, da população de ter esse direito, da questão da arquitetura, engenharia, urbanismo, enfim, das melhorias, que não é um favor, né, que os profissionais da área estão fazendo para aquela população, muito menos os políticos estão fazendo, né, não é um favor, é um direito daquela população. E eu acho que é muito isso, quando eu falo dessa questão da assessoria como uma luta, né, essa luta para que esse direito de a moradia digna seja efetivado. Então, acho que trazer nessa perspectiva mesmo de uma luta para essa efetivação, deixa eu ver, alguns pontos que eu tenho anotado. Sim, né, quando eu falo dessa contraposição, né, da assistência técnica, arquitetura, urbanismo e engenharia, como uma contraposição a essas políticas atuais, né, que são uma forma arbitrária e autocrática, né, não escuta a população, né, e aí acho que entra a assistência técnica justamente nessa visão de ouvir realmente, né, a população, porque não é nem de dar voz, né, é uma questão mesmo de ouvir, porque a população já está falando, sempre falou, que sempre trouxe suas necessidades, mas acaba que o Estado, ou até às vezes os profissionais, né, a gente ouve, mas não escuta, né, aquela diferença, né, a gente está ouvindo, mas está escutando, está realmente levando em consideração aquilo, né, então é uma questão de, acho que a assessoria trazer essa perspectiva de realmente trazer a população efetivamente, né, de fato, para dentro desse processo, né, da construção da moradia, né, em vez do que a gente vê hoje, né, que acaba, como eu falei, né, a população fala, mas a gente ou não escuta, ou então o Estado, ou, às vezes, literalmente dá as costas, né, como já aconteceu aqui em João Pessoa na Câmara, quando alguns líderes da Porto Capim estavam falando, então teve essa situação de alguns vereadores simplesmente deram as costas para as mulheres que estavam lá falando, é, então às vezes o Estado literalmente dá as costas para a população, e isso não dá para continuar, né, dessa forma. E já estou quase dando meu tempo, mas é só para finalizar aqui, eu queria também falar assim, muito dessa questão de essa é uma luta, né, da comunidade, da população, enfim, eu acho que é importante também trazer essa perspectiva enquanto profissional, que não é bem, talvez, o protagonista dessa luta, né, de estar reivindicando o direito à moradia, no caso, um protagonista da luta, mas entender enquanto profissional que é isso, a gente está aqui para fazer, exercer nossa função social, né, exercer que não é um dever, ou melhor, não é um favor, né, como tinha falado anteriormente, na verdade, quase que aquela velha frase do não está fazendo mais que sua obrigação, né? Então, acho que a gente está realmente nessa questão de, eu acho que a luta do profissional, nessa, não só arquiteto, engenheiro, urbanista, até mesmo os outros, como foram falados, né, trabalhadores sociais, de estar lutando pela questão mesmo da efetivação, né, da lei ser realmente aplicada, do Estado realmente viabilizar o nosso trabalho de estar lá fazendo esse trabalho junto com as comunidades e fazer efetivar, né, o que a gente conseguir escutar e fazer o que eles estão querendo, né? Então, eles estão lutando pelo direito à moradia, a gente está lutando pela nosso caso, a função de fazer valer esse direito, né, de estar lá como técnico fazendo esse trabalho, mas a nossa luta, no caso, acho que é isso, né? Que a lei seja aplicada, que isso chegue, de fato, às comunidades que estão precisando, à população que está precisando, e para além, né, do que já tem hoje em dia, daqueles casos mais conhecidos, sei lá, CODEAB do Brasília, né, a residência da Bahia, ou até mesmo aqui mais perto eu trabalho no Conde, então também a gente conseguir continuar indo mais. E é isso, eu acho que é de entender mesmo essa luta e também essa questão como uma política de Estado, né? Não virar uma política de governo, uma coisa que passageira, que um governo implanta, outro vem e desmonta. Acho que esse, gente, já passei meu tempo. E aí eu vou passar agora para a Ivana. Ivana, calma. Ivana cursa especialização em assistência técnica em arquitetura, urbanismo e engenharia, né, da UFB, e é atual conselheira no Instituto Arquitetos do Brasil, né, no Departamento Paraíba.
Vou passar para Ivan. Oi, gente. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Tudo certinho? Então, primeiro agradecer brevemente, né, o espaço e a oportunidade, né, da gente debater sobre moradia digna. É bom rever o Gabriel, o Alex, o André. Enfim, nem todo mundo está aparecendo aqui na minha tela, mas esse pessoal fez parte, né, da minha formação em arquitetura. Eu tenho boas lembranças. E, enfim, para não me estender muito agora, eu fiz alguns recortes de falas que me chamaram a atenção, né, no vídeo documentário, para a gente poder fazer alguns comentários e tentar provocar algumas reflexões, né, para a gente seguir no debate. Eu vou começar pela fala do David Moraes. Não sei se eu falando assim vocês conseguem acompanhar, lembrar, mas ele conta que na infância dele ele trabalhava, né, já com 8 anos de idade, né, e em sequência, né, atividades pouco valorizadas, né, pela sociedade. Isso me remeteu muito aos trabalhadores que são tão necessários no sistema de construção das nossas cidades e que muitas vezes eles são até impedidos, né, do livre acesso a elas. Abre aspas, esses prédios grandes têm sangue dessas mãos aqui, fecha aspas. Né? Essa fala dele inevitavelmente me faz lembrar a música Cidadão, né, interpretada por Zé Ramalho. Mas enfim, então nós temos uma trajetória baseada no modo capitalista de produção, né, onde o capital ele provém não do trabalho, mas da exploração do trabalho. E ainda uma trajetória de apropriação privada do bem natural e coletivo que deveria ser a terra, né? Então, eu deixo para vocês um questionamento: com quantos pobres se faz um rico? Isso para a gente poder refletir um pouco o processo de construção dessas desigualdades ao longo dos tempos, né? Nós temos um histórico de acesso à terra marcado pela escravidão e só em 1988 temos como um marco, né, a Constituição Federal para a redemocratização do país, mas que até hoje nós lutamos para que sejam realmente efetivos os direitos para todos, né? Eu trago outra fala de Michel Mendes, que fala sobre discriminação, da dificuldade de conseguir emprego no contexto de orientação sexual, identidade de gênero e ainda, né, pela discriminação da falta de um endereço também, que é uma realidade de pessoas, por exemplo, sem teto, enfrentam e que contribuem para a manutenção dessa realidade. Então, assim, até mesmo pessoas que moram em comunidades marginalizadas aos olhos da população, elas sentem muito essa dificuldade de contratação, ainda mais pensando no emprego formal. Então, muitas pessoas não conseguem um emprego formal devido às condições atuais de vida e não conseguem melhorar essa situação de vida também porque não conseguem um emprego, né? Então, é um ciclo que precisa muitas vezes de uma intervenção externa, digamos assim, né, para que ele seja quebrado, né? Sobre moradia digna, o Renato Leandro, ele traz uma fala muito curiosa, abre aspas, eu não sei nem explicar como é moradia digna, na verdade, porque hoje a gente não consegue. A gente luta por isso, mas acho que só vendo para a gente saber como seria uma na verdade, né? Aí mais na frente ele conclui, né? Isso é moradia digna. É como você quer viver naquele lugar. Então, eu trouxe aqui para a gente poder debater mais para frente uma citação, eu vou ler para vocês, de Paterniani. Não sei se eu consegui pronunciar direito. Deixa eu ler aqui para vocês. Sobre dignidade, né?
ela diz: a ideia de dignidade remete também a um cenário que pode integrar as demandas por moradia ou outras demandas. Uma moradia que permita acesso a outros bens e serviços essenciais, como emprego, transporte, saúde e educação. A noção de dignidade, portanto, amplia o sentido da moradia, uma vez que muitas vezes a conquista da casa não encerra o sentido da reivindicação. Né? Então, eu não marquei o meu tempo, eu não sei em quanto tempo eu já estou falando, mas vamos lá. Mais à frente, o defensor público, Jairo, né, ele comenta sobre fraudes na apresentação do projeto de desfavelização. Não sei se você está conseguindo me ouvir. E onde a comunidade ela era perguntada para onde ela queria ir e não se perguntava se ela queria sair ou ficar. Pronto, tá joia. 2 minutos, ok. Então, era induzido o resultado, né, dessa pesquisa. E a gente consegue perceber o quanto é importante o empoderamento das comunidades sobre seus direitos e também por isso a atuação dos movimentos sociais nessa luta pela democratização do direito de morar digno, né? Em João Pessoa a gente consegue fazer esse link, né? Essa comparação dessa realidade. Como o André já comentou, a comunidade do Capim, né? Mas eu vou deixar para a fala de Alex mais para frente, né? Falar um pouquinho dessa atuação do MTD, dos movimentos sociais. Bem, eu acho que é isso, gente. Eu passo agora para Gabriel, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Sim, eu vou passar para Gabriel. Gabriel, ele é membro do escritório modelo Prosa, né, da Unip, e atual diretor de finanças lá no FENEA, né, Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Vou passar para ele. Boa noite, pessoal. Consegue me ouvir bem? Como é que tá o áudio aí para vocês? Ótimo. Pronto. Eu fiz algumas considerações aqui, né? Puxando por essa parte que já foi falada, se falou um pouco de moradia digna, de algumas coisas. Eu também sou uma pessoa que vem de comunidade, né? Eu vivo em comunidade até hoje, decidi fazer arquitetura e essa coisa da assistência técnica, quando eu descobri dentro da universidade que existia esse fomento, né, do profissional de arquitetura e urbanismo, para se fazer contribuições de melhoria na comunidade, né? Não só fazer projeto habitacional, como geralmente a gente vê, criou esse impacto em mim, né? Mas eu acho que a gente pode discutir isso melhor na questão dos comentários, né? E deixar para os profissionais aqui também, que estão presentes, né? E eu queria colocar meu questionamento sobre a questão da formação, né? Eu entendo que a gente tem hoje em sociedade, quando a gente fala, tem aquela questão da revolução, né? Que o rapaz fala no documentário, que eu esqueci o nome dele agora, ele fala dessa revolução e toda a transformação que a gente tem que fazer, ela é feita por agentes diferentes, né? E quando a gente vai pensar em revisão de políticas públicas, outros sistemas que a gente tem de política no país, né, no mundo afora, a gente vai ter esses agentes, os agentes políticos, né, os agentes sociais, os agentes acadêmicos, né, os agentes da população em si, os representantes sociais, os movimentos sociais em si. São diversos agentes. E o questionamento que eu trago é de como esses agentes estão sendo formados hoje, né, para se fazer essa modificação na realidade que a gente vê nesse tipo de cidade. A gente fala com um rapaz lá, com certeza essa realidade é muito semelhante a outras cidades do país, dos 3 contextos que são apresentados nos vídeos, que são comunidades que estão há muito mais tempo naquele local do que aquelas novas corporações prediais, né, de condomínios, e eles têm menos direito para aquele local do que as pessoas que acabaram de chegar, pelo fato de eles não terem acesso ao dinheiro e ao trabalho que essas pessoas têm e a dignidade social, né, que se estabelece, bota aqui entre aspas, aquela dignidade, o respeito de você, pela sua estrutura social, ter direito a ocupar um determinado território, né? Se aquele território tem relação com sua imagem. E aproveitando que eu falei de imagem, né,
a gente vê muito essa questão da memória efetiva com o espaço. Quando a gente fala de moradia digna, se remete muito à qualidade estrutural, né? Daquele espaço você ter qualidade. Mas você pode ter a melhor qualidade do mundo de uma edificação em algum determinado local, mas não serve de nada se sua memória efetiva com aquele espaço ela não foi considerada, né? Por isso tem muita gente que é relocada para complexos habitacionais e depois de um tempo voltam para viver na beira de lixões, tudo isso, porque sua família está lá, seu contexto está lá, sua história está lá, né? E ela prefere estar junto com sua família ali, no contexto social, do que estar nesses locais que não tem relação nenhuma de memória. E eu acho que todas essas considerações, né, passam muito também na questão da formação educacional. E dentro do contexto da arquitetura e urbanismo, né, puxando para o nosso lado agora, eu falando da minha formação, estou agora no final do curso, né, percepções que eu tenho, que a gente tenta implementar na universidade, falando agora principalmente de extensão universitária, né, que da gente levar a nossa contribuição técnica, que a gente aprende no curso, né, e que muitas vezes não aprende no curso, que a gente aprende com a experiência dos espaços que a gente participa, de querer levar essas contribuições e fazer essa troca de conhecimento, atuar conjuntamente com os movimentos e com essas comunidades, né? A gente tentou trabalhar com o MTD, mas a gente teve tanto problema na universidade, tanta burocracia, que limitava. A gente não tinha condição de renda, não tinha condição de transporte, né? A gente queria ajudar, o pessoal tinha demanda até demais, né, Alex? As demandas iam aparecendo e a gente não tinha condição de chegar nesses espaços porque a universidade não dava esse apoio, né? E daí eu acho que são os vícios metodológicos que a gente tem hoje, né, que inibem que esses agentes que eu falei anteriormente de modificação desses parâmetros de leis, desses parâmetros de revolução, né, esses vícios metodológicos impedem que a gente consiga fazer essas transformações tão efetivas. E acabam que poucas pessoas conseguem se destacar nesse sentido, né? E essas poucas pessoas sozinhas acabam não conhecendo aqueles que vão fazer o grupo, né, de transformação. E acaba que locais específicos essas pessoas conseguem se juntar, né? E espero que a gente consiga se juntar cada vez mais nesses próximos caminhos para fazer esses novos sentidos. E não só uma formação desses vícios que a gente tem, né? Mas nos vícios profissionais, que a gente tem, o vídeo ele trata sobre assistência técnica também, né? Dessa contribuição de você ajudar as pessoas de construírem suas próprias casas, né? O processo autogestionado. E, nesse sentido, mesmo que a gente tenha essa capacidade dos profissionais, a capacidade técnica, né, que está lá por cima, a gente precisa de todo um arcabouço de arquitetos e urbanistas que entendem essa lei, né, porque os políticos, muitas vezes, eles não sabem ou se fazem de doidos para não aplicar a lei, mas se você tem esses agentes profissionais, arquitetos e urbanistas, dentro da máquina pública, né, eles vão contribuir para fazer essa transformação, mas acaba que a gente tem poucos técnicos capacitados nesse sentido da gestão pública, né? Porque não adianta só saber. Você tem que ter uma capacitação para poder atuar naquela área, né? Para não fazer besteira. Só fazer uma coisa bonita, mas não é funcional. E daí a gente precisa, né, que esses arquitetos e urbanistas, estudantes de arquitetura e urbanismo também, e diversas outras áreas afins, né, nesse sentido, áreas sociais, enfim, a interdisciplinaridade, né? Ocupa esses espaços políticos e os espaços de gestão também, né, prefeituras, câmaras, para que a gente consiga tanto executar, né, ter o poder executivo nas mãos, tanto também o poder legislativo, para a gente colocar as coisas para frente. Porque a gente ensinar demais e também não ter gente da gente lá para aprovar, né, e a gente querer executar sem ter quem aprove, é uma missão muito difícil. Então, daí o questionamento que eu deixo aqui, né, é da gente, como a gente fazer, né, essa formação dos novos agentes de transformação, essas políticas, e de como direcionar para ocupar esses espaços políticos e de gestão, né? Então daí tem muito pano para manga, mas a gente pode tentar concentrar alguma coisa que as outras falam aí. E eu passo para o Alex agora, né? Joguei a bola, Alex, para você. Valeu, Gabriel. Passo agora, né, para Alex. Alex, ele é arquiteto urbanista pela Unip e atua também no movimento, né, Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, né, o MTD. Estou rouco mesmo. Oi, boa noite. Primeiro, saudar todo mundo aqui. É bom estar com a Ivana, com o Gabriel, todos. Então, muitos questionamentos. Acho que vocês vieram, foi munido de pergunta aqui. E muito bacana. Então, eu acho que
eu acho que Ivana está aí, depois ela, já que ela jogou uma para mim, eu vou jogar uma para ela. Falando sobre a assistência técnica, né? Eu acho que o que é esse recorte da assistência técnica dentro do processo moradia, eu acho que essa é uma das coisas que eu acho que o documentário traz para mim, traz um pouco o debate do que é a gente é ensinado na academia como assistência técnica, e a necessidade, que aí quando você vê o documentário, a necessidade de expandir esse diálogo, que eu acho que a própria Ivana já considera isso, no sentido de que se a gente entrega a casa e desaparece, o sentido da luta toda, que é uma luta muito mais ampla, fica esvaziado. Acho que isso está refletido também nas falas do documentário, né? Quando acho que duas pessoas, um vai falar da história do MST, né? de reconhecer a importância da luta travada pelo movimento dos Trabalhadores Sem Terras, e depois o outro rapaz, que eu não vou lembrar o nome aqui, Ivana foi mais precisa e fez as anotações de nome e tal, que é entender que esse processo, principalmente para a gente de movimento, é um processo mais amplo, que vai tratar, na verdade, dessa luta maior, essa luta ampla, que não é uma luta por moradia ou por um direito pontual, mas é isso, acreditando nessa revolução construída a partir do povo, né? E eu acho que esse é um debate para a gente trazer também, e aí eu acho que entra um pouco nisso que o Gabriel estava falando, que é qual é o papel do técnico de arquitetura nesses processos, que são os processos que vão discutir coisas muito mais amplas do que simplesmente a arquitetura, né? E como é que a gente anda meio cego para esse lugar, como a gente anda meio de olhos fechados para esse lugar. Eu acho que a Gabriel coloca de ocupar os espaços, né? E eu acho que a Hermínia tem uma fala falando, ó, ela tem uma fala sobre o analfabetismo urbanístico, que eu acho que essa é uma das considerações que eu acho que o documentário traz, que não é dar voz, mas qual é o nosso papel para tentar mitigar esse lugar, né? Como é que a gente faz a população entender que é um direito e que essa luta não é construída pelo técnico de arquitetura, né? Essa luta é construída em outro lugar, né? As pessoas precisam entender que elas podem, né? E elas não entendem porque às vezes é isso, às vezes é difícil você pensar que pode quando você acorda e você não sabe se vai ficar com a casa de pé naquele dia, você não sabe se vai para o trabalho e volta e vai encontrar a sua casa. Então, assim, eu acho que o lugar e a profundidade dos debates que nós precisamos começar a travar dentro da academia e levar esse debate para a vida profissional, eles precisam ser um pouco mais adensados. E aí me parece que a gente fica muito falando de fachada e prédio e estrutura, e eu acho que outras coisas vão se perdendo. E com relação a essa inserção também que o Gabriel fala, como é que nós nos inserimos nesses lugares de construção, né? Ocupamos esses espaços políticos, né? E é isso, como é que, mas não só como técnico, né? Como cidadão também. Então, assim, eu não sei, Gabriel coloca assim, da gente estar dentro da máquina pública, e eu não sei se botar o técnico de arquitetura dentro da máquina pública vai resolver, porque me parece que quando a gente está na máquina pública, a gente está atendendo a demanda da máquina pública. E a gente não está mais atendendo a demanda do povo. E aí, nesse lugar, eu acho que eu tenho visto um processo, de assessoria técnica em Minas Gerais, né, com os acidentes das barragens, e lá, a partir, acho que foi 2016, eu não vou precisar, então, para não chutar errado, não vou dizer quando foi. Eu acho que a Dilma aprovou a lei do marco regulatório da sociedade civil, MIROSC, e a partir disso você consegue ter entidades trabalhando. Porque eu fico pensando assim, a gente está falando dessa coisa do povo, mas quem é que vai escolher os técnicos para o povo? Quem é que escolhe esse corpo de técnico? Então, assim, como é que a gente começa a pensar que essa estrutura de assessoria técnica ou de assistência técnica, e aí me parece até que a assessoria ela gera um debate mais amplo do que eu conhecia como assistência técnica dentro da universidade, porque isso não é feito de forma independente, porque a comunidade não escolhe os técnicos que quer que a assessorem, né?
Então, acho que parte de um outro lugar. Porque se a prefeitura, se o governo do estado decide quem são os técnicos, eles vão estar lá atendendo a demanda do estado, né? E a demanda do estado nem sempre é a demanda do povo. Às vezes é isso, às vezes você vai ser relocado sem nem sequer ter sido perguntado. E, enfim, aí eu entendo, eu acho que isso faz parte também de algumas conversas que eu já tive com o Gabriel sobre a história da formação, né? Como é que a gente tem formado os técnicos. Eu acho que é muito importante que a universidade comece a olhar para outros cantos, levar as crianças, né, que estão na universidade para conhecer ocupações, para entender como é, porque aí a gente começa a perceber um outro lugar, né? A partir do olhar, não de ler em livro, não de ouvir falar, mas de experimentar mesmo. E aí a gente vai ver que essa carência sobre o debate de moradia, ela antecede, inclusive, esse processo de regularização fundiária, o processo, né? É isso, as pessoas vão lá e se a gente pensar que a gente tem um intervalo aí de 5 anos para poder regularizar alguma coisa, nesses 5 anos essas pessoas continuam morando, elas estão vivendo e elas moram em barraco de lona e isso não está sendo debatido, a gente não está construindo esses lugares como processo, né, como processo de aprendizado. E aí eu acho que falar de dignidade depois de 5 anos não é digno. Então, é como a gente começa a pensar a dignidade desde já, desde o momento em que eu não tenho condições de pagar um aluguel e preciso ocupar. Eu não sei quanto eu tenho de tempo, gente. Alguém pode me dar uma luz? Eu tenho 3 minutos ainda. Nossa, eu estou falando pouco, então. Então, deixa eu ver. Então, e aí Ivana falou, né, colocou a história lá do Porto do Capim e tal, e aí eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente precisa, tanto quanto arquiteto, quanto cidadão, começar a fazer esse debate mais amplo. Era 30 segundos, Gabriel? Nossa Senhora. Então tá, gente, então eu vou ficando por aqui, acho que é isso, e vamos abrir as perguntas e ver o que é que vem. Espero ter ajudado. Valeu, Alex. Bem que eu falei 1 minuto, etc. 3, eu fiquei sempre perdido. Gente, alguém gostaria de falar? Se não, quem quiser falar, pode colocar meu nome no chat aqui, e aí eu vou vendo. Se os debatedores quiserem falar novamente também, pode colocar o nome aqui, eu vou seguindo a ordem, quem aparecer, quiser falar. Até agora não. Ninguém se pronunciou. Estou guardando aqui, ver se... Gabriel, Ivana ou Alex quiserem falar mais alguma coisa aí, pode aproveitar, já que ninguém mais se pronunciou aqui. Oi, oi, oi. Tentava aqui. Ah, tá. Vou passar para a Ivana então. Pronto, eu estava procurando onde é que era o chat aqui novamente. Então, para comentar, né, sobre assistência técnica para habitação de interesse social, sobre a ATIS, né, a lei de ATIS, e conectando um pouco da fala também de Gabriel, né, sobre a importância de não só da moradia, mas de todas as outras conexões, né, sociais das pessoas. Então, a lei de ATIS, ela tenta trabalhar um déficit habitacional qualitativo, que, no caso, ele consegue manter essas conexões, né? As relações de trabalho, de proximidade, familiares. Então, tudo que atraiu e mantém, né, essas famílias, né, nessa cidade, né, dita informal, sejam ocupações, assentamentos, enfim, elas, com a assistência técnica, elas se mantêm, né? Então, sobre
sobre a lei, né? A Lei 11.888 de assistência técnica, ela começa a ser mais vista, mas ainda a gente precisa, né, dessa energia, né, dessa intervenção, né, desse interesse público mesmo de efetivá-lo, né. A gente tem muitos bons exemplos no Conde, onde eu estou iniciando a minha especialização, né, e eu espero seguir, né, por essa área. Eu não sei se eu esqueci de comentar alguma coisa que vocês perguntaram. Sim, eu ia falar outra coisa também, lembrei. Falando sobre o tipo de habitação, né, que são levadas essas famílias no caso de alguns despejos, né? Eu acompanhando o MTD, eu recebi muitos relatos, né, de quanto não é efetivo transferir essas famílias, né, para essas franjas, né, da cidade, uma cidade que muitas vezes bairros que muitas vezes não oferecem infraestrutura, né, todo o contexto de dignidade, né, não tem creches, não tem transporte público adequado, não tem equipamentos, né, de lazer e segurança, enfim. E elas relatam muitas vezes a dificuldade de se manter nessa casa, que até, não sei quem foi que comentou, disse que é um apertamento, né? E muitas vezes é um apertamento mesmo, né? Porque ele não condiz com a formação, né, dessas famílias. E que muitas vezes essas pessoas elas acabam abandonando, né, esses imóveis novos, perdendo com isso o benefício, né, a oportunidade de receber em uma outra vez esse benefício, mas elas preferem realmente estar junto às suas conexões, né, em locais mais próximos das suas relações de trabalho, dos seus familiares, né. Muitas outras relataram dificuldade até de se locomover, né, por morarem tão distantes do núcleo, né, elas não conseguiam, por exemplo, levar os filhos na escola, porque filhos pequenos, às vezes, os pais eles têm que acompanhar, então eles pagam a passagem, né, de ida e volta todo dia. Então, isso também vai acarretar, né, em outros fatores, né, dos filhos faltando escola. Também comentaram uma vez sobre um despejo, então os filhos eram matriculados numa escola no centro, e aí eles não conseguiram matrícula próximo do local onde eles foram morar, e aí é uma complicação porque acaba, né, as crianças acabam perdendo o ano letivo, né, então isso alimenta, né, uma outra série de problemas, né, que vem com esse distanciamento, né. Então, por que não a gente repensar esses centros, esses bairros, né, que já tem toda a infraestrutura, né, porque a gente não repensa para que eles sejam usados, né, eles têm uma função social e atendam, né, essa demanda de moradia, né. Acho que tem outra coisa que eu queria comentar, uma fala do Renato, eu anotei aqui também, que ele fala do medo do despejo. Ele comenta, você dorme e acorda pensando em outra coisa, pelo menos, isso faz muita diferença. Ele estava comentando sobre o medo mesmo de ser despejado, né, de acordar e no dia seguinte não sabe se vai continuar ali, se tudo que ele construiu ele vai perder naquele momento, né, e muitas vezes isso acontece. Então, existe também um certo receio de investir no espaço que você está morando, justamente porque não sabe se você vai ter isso amanhã. Então, o pouco que eles têm, eles acabam usando para outros gastos, né? Não conseguem trabalhar tão bem essas melhorias até para a vida deles, para o dia a dia, por conta dessas ameaças, né? Eu acho que era isso por enquanto, e depois eu vou me lembrando e vou acrescentando.
Obrigado, Ivana. Vou passar para o Túlio que ele colocou. Túlio, se quiser ligar a câmera, fica à vontade, se não, pode só... Já liberei o seu microfone. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Certo. Oi, gente. Eu sou o Turi, sou de Recife. Queria falar que vocês falam muito bem. É, vocês falam muito bonito. E aí, obrigado por passar esse conteúdo para mim, para nós. Eu queria falar um pouco sobre o meu bairro, sabe? Eu moro perto de um rio e existem ribeirinhos aqui. A gente não tem saneamento. Eu consigo chegar até o rio e falar com os ribeirinhos. Assim, em torno de 3 minutos eu consigo chegar lá e falar com eles. Sempre me vê na mente essas questões políticas que vocês falaram, de resolver politicamente essas questões, né? De habitação. Alguém comentou aí, eu acho que foi o Alex, comentou em relação a os políticos, eles sempre pensarem em eles não pensam em resolver o problema, a questão que seria ali mesmo, né, os ribeirinhos com o rio. Eles sempre tentam colocar o ribeirinho em um condomínio, sabe, um edifício habitacional e resolver o problema, né, tirando ele dali. Só que tem essa questão de ele voltar, né, por causa do afeto, enfim, a história também tem essa questão, e entre outras coisas. E o problema não é resolvido. Eu queria, sei lá, eu queria saber se acontece algum debate nas universidades em relação aos ribeirinhos em resolver esse problema de outra maneira, sabe? Do tipo, sei lá, usando permacultura, sabe? Ou alguma coisa do tipo assim, que o ribeirinho possa conversar com o rio, entende? Para ele sobreviver, um exemplo. Logicamente, se esse rio, né, tem N outros problemas também, enfim, mas eu gostaria muito que fosse debatida essa questão de o ribeirinho, ele tá ali, ele ficar bem ali, morar dignamente ali, conseguir, na beira do rio, né? Conseguir ficar bem com ele mesmo, ali, e com as outras pessoas também. Sei lá, um projeto, alguma coisa. Eu só queria saber isso mesmo. Boa noite. Vou desligar, tá? Obrigado, Túlio. Alguém? Alex, tu pediu para falar. Passa para ele. Peraí, não, o Gabriel tinha pedido antes, desculpa. Beleza. Eu acho que o que eu ia comentar antes já complementa com o que o Túlio falou agora, né? O aluno que entra tem que atender também as demandas da máquina pública, né? Tem essa questão, né? E também tem aquela outra coisa da pedagogia urbana, né? Que ele falou de ensinar o urbanismo, né? Que tem essa questão. A gente precisa muito levar esse ensinamento não só levar da universidade para fora, né, Alex? Mas também levar para as escolas, para que as crianças comecem a ter esse pensamento desde pequenas para ir crescendo, porque eu acho hoje que a gente tem discussão sobre isso, que você falou da da assessoria técnica, né? A assessoria técnica acaba sendo muito mais efetiva no diálogo para isso, né? Ser feito pelos estudantes. Ou quem nem é da arquitetura e urbanismo, né? Que entende do assunto, os assistentes sociais, o pessoal do direito também, né? Das defensorias, acaba tendo uma discussão muito mais ampla do que os próprios profissionais, né? Porque a gente acaba caindo na técnica, na assistência técnica gerida por uma lei e acaba tendo muito burocracia, né? Para você resolver e tentar articular e acaba que toda aquela articulação e pedagogia de ensinamento sobre os temas não é tratado. Isso tem muito a ver com o que o Turi falou, né? E quando a gente fala, Turi, que até o Alex falou também, não sei se ele vai comentar sobre isso, né? O processo que a gente tem projetual na universidade,
que ele estava falando, ele não prevê como é que a gente vai relocar as pessoas, né, de onde elas vão morar, como elas vão morar durante a execução do projeto. A gente não chega nem a ver a execução do projeto, né? A gente faz um desenho em planta baixa e espera que aquilo ali seja uma coisa bonita, que funcione. Mas, na verdade, quando a gente não pensa na funcionalidade prática, não a prática do projeto em si, mas a prática de execução, né? De como é que aquilo ali impacta na vida das pessoas. E quando o Turi vem falar dessa questão do rio, né? Eu lembro muito, Turi, você é de Recife, lá do Caranguejo Itabaiares, né? Tem toda essa discussão que queriam remover o pessoal de lá. E já existia uma proposta prévia que valorizava a relação dos moradores daquela localidade com o rio, né? Com a questão dos caranguejos, tudo isso que eles tinham proximidade de identidade com o rio. E a proposta foi totalmente esquecida e pensado numa forma de remanejamento dos moradores daquele local. E daí, mas isso acontece o quê? De uma troca de gestão para outra, né? A gente tem toda aquela questão, tem um trabalho interessante feito na gestão e, de repente, quando acaba uma gestão, você troca tudo, os técnicos são trocados, o pessoal da secretaria são trocados e os projetos que já existiam são esquecidos, né? A gente não tem aquela continuidade e o próprio documentário fala disso, de ele não ser politicamente viável, né? Ele não gera uma atração política. E isso remete muito ao que a gente tem hoje no meu bairro, né? Eu tenho a memória afetiva que atrás no meu quintal passa um riacho. E quando eu era pequeno, vinha água, né? Quando chovia, a gente pulava no riacho, descia ele sentado no toco de bananeira, né? De coqueiros e ia riacho abaixo. E pelas faltas das políticas de preservação do entorno, né? Da serra que tem, onde tem a nascente, o riacho simplesmente secou. Então, hoje a comunidade quer o quê? Como o pessoal não tem um saneamento efetivo no local e o pessoal bota aqueles canos de água da torneira, né, para descer no riacho, o riacho virou um canteiro de esgoto, né? E hoje a comunidade quer fazer o que com aquele local? Quer tampar e virar um canal. Porque fizeram um canal no restante lá para frente e querem tampar o canal também para fechar tudo, né, e inibir o problema. Então, daí a gente tem esse mascaramento, né, que a gente fala dos problemas, a gente esconde para não remeter. E acaba que a gente não tem essa discussão do que a gente pode fazer para realmente ser melhor. Mas a gente tem a discussão, né, muito a gente tem na universidade, aquele problema que a gente consiga resolver de uma forma mais rápida e prática, né, que gaste menos dinheiro público, tudo isso, mas, na verdade, eles exigem mais gasto público, né, porque esse riacho que eu fecho agora, esse rio que eu não trato agora, né, futuramente ele vai trazer muito mais problemas de saúde, de habitação naquele local, de inundação, que são justamente os problemas que acontecem nas grandes cidades, né, como São Paulo, Rio, que foram canalizando como coisas imediatas, que a longo prazo, né, viriam a se tornar grandes inundações, porque você não tinha essa abertura de escoamento das águas. Então, acaba que até hoje, nas universidades, a gente não discute sobre esses problemas, né? E a gente vai repetindo as mesmas coisas. Então, Túlio, essa discussão que você traz, né, do que a gente vem discutindo, é algo que a gente ainda precisa discutir, na verdade, né? Que está um pouco empancado ainda, mas eu acho que esses vícios metodológicos que estão atrapalhando a gente nesse processo. Agora sim, Alex. Eu tenho mania de olhar a última pessoa do chat. Isso é um perigo. Oi, então, Turi, na verdade a fala que você colocou foi da Ivana, tá? Não foi minha, não. Mas eu estou de acordo. E então, eu acho que esse lugar, acho que a Ivana tinha deixado isso no finalzinho da fala dela sobre o Porto Capim. E eu acho que esse lugar que você traz aí do debate é também um pouco desse debate do Porto Capim, do ponto de vista da dinâmica, do que é que se pensa. Essa história de remover, né? De não acreditar que o ribeirinho possa viver lá tal, né? Então, assim, a gente entende que isso é um patrimônio, né? Um patrimônio material, mas que a gente vai pegar o ribeirinho e tirar ele da ribeira. Então, como é que você preserva um ribeirinho que não mora na ribeira? Não faz sentido, né? Mas em algum lugar isso parece ter lógica. Mas eu acredito sim, você trouxe também o elemento da permacultura, então eu acredito sim, que eu acho que nós temos que pensar novas formas, né, de ocupar, e é isso tem a ver também com isso que o Gabriel traz da nossa educação, nós precisamos pensar a nossa educação, a nossa formação, né,
e construir em conjunto, né? Aprender a construir com a comunidade, ver qual é a lógica da comunidade. Os indígenas moram na beira do rio não sei quantos anos, porque a gente vai inventar uma forma de morar na beira do rio, né? Então, acho que é isso. Eu acho que é também sair um pouco desse lugar da academia, que às vezes fica ali meio de satélite orbitando e vendo o mundo, querendo dar lógica para o mundo, que ele já está acontecendo, né? Eu acho que é isso. Isso às vezes falta um pouco dentro da universidade, para mim, principalmente no curso de arquitetura, que é isso, assim. Às vezes a gente está falando de umas coisas e é isso, assim. Se a gente gastasse mais tempo indo ver as coisas, indo conhecer as pessoas, né? Que é um elemento muito importante para mim. Se a gente for pegar vários momentos da discussão sobre arquitetura, a gente tem um elemento que é o elemento básico, que é a medida básica, que é o homem. Mas aí a gente pega esse homem e trabalha ele com 1,80 e membros e tal, e aí a gente esquece de outras tantas dimensões. Eu acho que essas outras tantas dimensões levam a gente para esse lugar do debate, de perceber que eles ocupam diferente, que eles vivem diferente, que eles, enfim. Mas eu acho que sim, acho que quando você traz esses elementos aí, eles são precisos. Bom, e aí eu queria fazer também uma pergunta, já que Ivana tinha começado a falar sobre a TISA ali, que queria colocar aqui também, porque é isso, porque me parece que em algum momento, e aí eu queria que a gente também refletisse sobre isso, porque eu acho que é nosso papel refletir sobre isso, é que a gente traz, a gente associou a moradia à propriedade. E não tem nenhum lugar que desenhe que moradia é propriedade. Esse lugar nós construímos, essa é a lógica. Vou construir a habitação e dar a habitação. E aí a gente fala desse lugar do vínculo afetivo, mas aí quando a gente cria e a gente ingessa nesse lugar, é isso, a gente engessou. Então, quando ingessa já é ruim. Então, assim, como é que a gente também admite nesse lugar da moradia como direito as dinâmicas da vida, né? Que é isso, eu participei de um programa habitacional, ganhei uma casa, morava no lugar. Agora, por uma dinâmica da vida, eu preciso morar em outro. E aí, eu continuo engessado naquele lugar. Então, assim, e aí, como a Ivana trouxe o elemento da moradia central, eu acho que a gente pega um pouco da experiência de São Paulo, do aluguel, né? Como é que a gente pensa o Estado gerindo os aluguéis para criar uma dinâmica de movimentação das pessoas atendendo às suas dinâmicas de vida, né? Que não necessariamente significa só estar ali por um laço afetivo, mas por uma dinâmica da escola, né? Uma circunstância de vida mesmo, ficou mais velho, precisa estar mais perto dos cantos. Então, assim, como é que a gente consegue fugir um pouco? Porque aí eu acho que quando a gente volta no tempo e vai ver, esse discurso da moradia quanto propriedade, né, é o discurso do capital, né? Isso aí construído lá atrás. Se a gente for pegar para a gente aqui, essa coisa foi estruturada no primeiro governo Vargas, né? Vender a moradia, precisamos vender moradia. Então, assim, como é que a gente também consegue refletir sobre esse lugar e fazer o debate se toda moradia precisa ser propriedade ou se a gente pode pensar outras formas. Acho que é isso. Ivana você vai querer falar? Eu só queria complementar com relação aos ribeirinhos, né? Que, por exemplo, no caso do Porto do Capim, né, existe todo um estudo que reconhece, né, a comunidade como uma comunidade tradicional. Então, isso traz alguns direitos, né, que podem fazer com que elas permaneçam lá. Inclusive, alguns estudos até demonstram que a permanência daquela comunidade, ela contribuiu, né, para a preservação daquela área, né? Eu lembrei agora de um outro caso aqui também, aqui em João Pessoa, de uma outra comunidade, a Salinas do Ribamar, que eu visitei também, que ela tem essa conformação, né, de crescer, né, nas margens, né, de um rio. Isso muito por conta das atividades de pesca, né, que essas famílias elas viviam, né, da pesca. Mas aí com o crescimento das cidades,
acabaram direcionando muito do esgoto, né, de outros bairros para esse rio. Então, hoje a comunidade ela não consegue mais pescar, porque é um rio que já está poluído. Então, eles têm alguns relatos, né, de toda, como até Gabriel comentou, né, toda aquela memória efetiva das crianças brincando no rio, tomando banho no rio, pescando, que hoje não existe mais, né? E aí a comunidade acaba tendo que buscar outras formas de se manter. E ainda assim, elas não querem sair, né, desses espaços que elas conquistaram ao longo de muitos anos. Muito antes mesmo dos outros bairros terem surgido, né, e influenciado nessa mudança até de como eles têm a renda deles hoje em dia, né? Que é até uma situação que acaba alimentando ainda mais esse problema, né, de poluição, porque eles acabam às vezes trabalhando com reciclagem e também não tem uma assistência para orientá-los, né, de fazer todo um manejo correto, né, desses recicláveis. E, enfim, mas aí falando sobre a possibilidade, né, de regularização dessas áreas, é sim possível, né, mas aí precisa atender alguns critérios e é isso. Alguém mais gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Fique à vontade. Minha voz está indo embora. Tá. Eu queria falar sobre isso que o Alex falou, né, que ele perguntou a Ivana, da questão dessa dinâmica do salário, do aluguel, né, desse aluguel social. Que eu tenho um trabalho na Paraíba que é muito interessante, que foi uma proposta para Souza, que é sobre os ciganos, né, de que não adianta você dar uma moradia para os ciganos se eles vão ter esse processo de mudar de localidade, né. Então, daí você pensa em edificações em módulo que você pode disponibilizar por um tempo, depois a pessoa passa para outra, né? E daí pode levar também, se pensa em diversas formas. E isso que o Alex falou é interessante a gente pensar, né? Que quando a gente pensa em política pública para fazer aqueles complexos habitacionais, a gente pensa, pronto, a gente atendeu a demanda da galera naquele momento, né? E daqui a pouco, quando a cidade crescer para o outro lado, quando essas pessoas quiserem se mudar para outros lugares, o que é que vai acontecer? A gente tem muito no interior aquela coisa da casa de vó, né? Que a gente vai para todo canto, a família vai para o mundo todo, mas sempre tem a casa de vó para onde a gente vai voltar, né? Mas como se a avó não pudesse sair dali e resolvesse ter uma nova vida, né? Então daí eu acho que essas dinâmicas que a gente pensa de habitação, né? Aquelas coisas que a gente falou da revolução, que eu acho que é muito marcante que eu falar no vídeo essa questão da revolução, né? A revolução não é só mudar todo o contexto, é mudar como se faz as coisas, né? Então, quando a gente pensa em habitação, principalmente na questão do ATIS, eu acho que é a maior revolução que a gente tem com relação a isso, né? Porque ao invés de a gente estar construindo novas formas de complexos habitacionais, que acontece muito com Minha Casa Minha Vida, né? A gente possibilita melhorias de espaços vazios nas cidades, né? Como centros históricos ou áreas abandonadas que foram mostradas no próprio vídeo, né? A gente possibilita melhorias para esses espaços que não sejam fixos prioritariamente para aquelas pessoas, né? Mas que outras famílias também tenham a possibilidade de ocupar naquela localidade. Então, essas políticas de habitação, né? Elas não são só de você fornecer a moradia, é de você fornecer políticas de ocupação da cidade que permitam uma melhor concentração, né? E qualidade de vida de ocupação desses espaços urbanos. Ivana, certo. Eu vou trazer um exemplo assim para tentar ilustrar um pouquinho como poderia funcionar, né? O aluguel social não é um caso, mas é muito semelhante, porque o valor do aluguel
muito próximo, né, de um aluguel social, sobre o caso da Vila Sanhauá, né, que é um exemplo de recuperação, né, de um casario abandonado, já em estado de descaracterização mesmo, né? Então foi todo revitalizado, feito um trabalho de revitalização e conseguiram trazer, né, moradias para o centro, um espaço que que tem toda uma infraestrutura construída. Então hoje em dia ele funciona como uma concessão, né? Então ele tem um prazo. Você não está comprando, não está adquirindo o imóvel, então ele vai ter um prazo, né? Que a pessoa vai poder renovar se quiser se manter ali. Então ela tem a segurança durante um tempo, né? Para se manter ali, assumindo preservar e manter aquele patrimônio, e ela tem essa segurança por um certo período. E ela pode estar renovando, né, esse contrato. E a partir de um aluguel com um valor baixo, né? Quase um aluguel social. Então, talvez dessa forma a gente possa refletir de como isso pode realmente funcionar, né? É um exemplo prático do que já foi feito aqui no centro de João Pessoa. Isso. Oi. Então, a prefeitura tem uma outra política também de aluguel social, mas que é vinculada à disponibilidade do valor. Isso é sazonal e, às vezes, as famílias que são removidas recebem 350, às vezes elas recebem só 50, porque o valor é variável em cima da arrecadação. Então, isso é a dinâmica. E sobre a Vila Sanhauá, eu tenho algumas questões, que é quantas pessoas de comunidade moram na Vila Sanhauá? Então, me parece que há um recorte de classe aí, né? E que, assim, esse acesso não foi tão democrático. Então, acho que enfim, me parece que a gente não... Me parece que existe... A fórmula é boa, mas não é bem aplicada. Então, eu acho que isso devia ter sido um pouco melhor discutido, né? Com relação também à ocupação dos espaços centrais, eu acho que, enfim, tem uma força-tarefa, tem que ser feita uma coisa conjunta, porque aí volta de novo, vamos bater de novo no lugar da educação, né? Porque não é simplesmente morar numa casa com toda a infraestrutura no centro, mas é também a responsabilidade do que seria morar nessa casa, na perspectiva patrimonial. Então, assim, existe um trabalho, que eu acho que é sempre isso, assim. Parece que a gente pensa a política sempre daqui para frente, mas existe todo um trabalho pretérito que tinha que ter sido feito, e aí justamente aí é onde a gente esbarra sempre. É que a gente tem dificuldade de perceber. E aí quando eu vejo assim o caminho que as nossas falas vão, e aí sempre me parece que a academia fica muito distante do povo. Sabe, se a academia tivesse mais junto do povo, aí a gente pensava soluções um tanto mais acertadas. E aí parece que é isso, assim, a gente vive tão deslocado que aí quando a gente chega para ver e vê que não tem nada a ver com o que a gente fazia, aí a gente fica tentando remendar. E isso dá mais trabalho, é reprojeta, é retrabalho, é retudo. Então, assim, essas considerações que eu acho que tinha. Eu comentei da Vila Sanhauá mais para mostrar que é possível essa solução, Sim. né? Embora ela não esteja não esteja abrigando, né, pessoas de comunidade, mas isso é completamente possível, né? A gente trazer, a gente discutir isso para que seja realmente efetivo. Então não tem como dizer que não dá para fazer, porque a gente já tem um exemplo construído disso, né? Só tá onde a gente pode melhorar e quem mais a gente pode e deve atender, né? Mas pra... Gente, se mais alguém quiser falar, dá a última chance. Tá já quase no nosso horário. Gabriel, você quer falar ainda? O pessoal falou agora? Não, tá tranquilo.
Então, gente, acho que pelo horário eu vou aqui encerrando, né? Vou agradecer a vocês todos, né, pelo debate. Foi muito bom hoje. Sou suspeito a falar que eu adoro esse tema, assim, bem interessante, assim, para mim, essa parte, principalmente a questão da moradia, né? Quem não me conhece no Engaja já sabe que eu falo mais sobre isso. E é isso, gente. Muito obrigado por hoje. Já agradecer logo também pelo Ecocine mesmo, né? Porque hoje nossa última edição online, então agradecer novamente aos parceiros, no Engaja, o Engenhos Sem Fronteiras, Minha Jampa e o BR Cidades, né? Hoje colaborou. E é isso, gente. Um bom final de ano para a gente. Tá difícil esse ano, tá difícil. E o ano novo é um ano novo, tá mais parecendo um 2020 parte 2. Mas é isso, gente. É o que temos para hoje. Muito obrigado pelo debate. E, assim, encerrar o Outubro Urbano com essa discussão. Foi bem rica a discussão hoje. Muito obrigado mesmo, gente. Boa noite para vocês.